Nossa aula de hoje é sobre globalização e antiglobalização, tá bom? A gente começa discutindo o que é globalização, ou seja, qual o conceito de globalização, né? E aí o processo de globalização ele não é algo de hoje, né? A globalização ela já vem desde o descobrimento, né, do Brasil, né? Com as grandes embarcações, tá bom? A gente pode conceituar a globalização, né, da seguinte forma: a gente pode dizer que é um processo econômico e social que estabelece uma integração entre países e pessoas do mundo todo. Por que econômico e social? Porque hoje, quando a gente fala de mundo globalizado, a gente não fala só de um capitalismo, do processo de compra e venda de mercadorias de forma global, né? Que é feita através das multinacionais. São multinacionais, né? São aquelas empresas que existem em todo o mundo, né? Que vendem milhões por ano, né? Esse processo de integração, ele também vai o quê? Ele também vai unir as pessoas, né? Vai unir culturas, né? Ou seja, você pode estar no Brasil hoje e ter acesso a uma cultura de um lugar totalmente distante que você nunca iria conhecer, né? E aí você também tem acesso às pessoas que vivem em outros locais, né? Então, a globalização ela vem facilitar isso, né? Então, através desse processo, né, as pessoas, o governo e as empresas, elas trocam ideias, transações financeiras, transações comerciais, aspectos culturais, tá certo? Tem pessoas até que se relacionam de forma amorosa, né? Na internet também, né? Assim, conhecendo pessoas de outra parte do mundo que nunca imaginou que conheceria, né? E aí, isto é o processo de globalização, né? Outro conceito interessante também para o processo de globalização é o conceito de aldeia global. O que é aldeia global, né? O que se encaixa nesse conceito, né? A aldeia global é essas redes de conexões que existem, né? A curta e a longa distância, que facilita as relações culturais e econômicas de forma mais rápida e eficiente, né? A internet, ela veio favorecer essa aldeia global. Por quê? Porque hoje em dia você interliga com as pessoas de forma rápida e eficiente, né? Outra coisa que veio favorecer também é essa aldeia global, tá certo? O processo de aulas online, né? O que seriam as aulas online? Imagino que seria das aulas, né? Nesse período de pandemia, se não existisse internet, se não existisse essas outras possibilidades. Então, tava todo mundo o quê? Em casa, tendo que ir na escola pegar papel, né? Escrever em casa, deixar na escola para ter nota, né? Ia ser bem mais difícil, você não ia ter essa interação que estão tendo com os professores, com os colegas que conseguem acesso, né? Então, tudo isso seria perdido, tá bom? E aí, aqui é um exemplo de como ocorrem essas redes, né? Você está em certos locais e as redes é muito rápida, né? Esses fiozinhos aqui, ele está mostrando a comunicação. A comunicação é muito rápida, ela é feita em momento real, né? Se você tiver uma pessoa que você conhece fora do Brasil e você quiser falar com ela agora, você consegue o acesso na hora, né? Então, isso facilita as comunicações, tá certo? Quais as origens da globalização e quais as características, né? Como eu já disse anteriormente, né? Muitos historiadores, né, afirmam que esse processo teve início no século XV e XVI, né, com as grandes navegações, as descobertas marítimas, né? O que é verdade, né? A gente pensar nos portugueses, né? Eles, quando saíam de Portugal, iam para o Brasil, pegavam para o Brasil, né? Ia para a África, pegavam escravos e voltavam para Portugal, né? Então tinha todo esse processo, né? Às vezes, quando colonizaram aqui, né? O pessoal da Europa vir morar no Brasil. Então, eles passavam antes na África, né? E pegavam escravos para trazer também para o Brasil, né? Então, isso, naquele tempo já o que? Já foi uma forma de globalização, tá bom? E aí o homem europeu entrou em contato o quê? Com povos de outros continentes, né? Africanos, indígenas, né? Que eles não sabiam que existia, com culturas totalmente diferentes, né? Se a gente pensar em índio, o índio não é tudo igual, né? Africano não é tudo igual, né? Cada tribo, cada povo tem sua cultura, que é única, que é diferente, que é singular, né? E aí, dentro desses locais, eles foram estabelecendo relações comerciais, culturais, né? E a globalização, porém, esse processo que a gente chama de globalização, ela se efetivou. O que quer dizer efetivou? Ela tomou essa força, né? Essa vontade
principalmente agora no final do século XX, né? Após a queda do socialismo lá da União Soviética, né? A gente sabe que tinha aquela guerra ideológica, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética, né, entre socialismo e capitalismo. E aí, quando houve a queda da União Soviética, né, do socialismo, o capitalismo ele tomou força, né? E queira ou não, isso efetivou, né, isso que a gente chama de globalização, tá bom? E aí, dentro dessa perspectiva, o neoliberalismo, né, que é esse novo modelo econômico, social, né, político, ganha força a partir da década de 70. A partir de 1970, né, principalmente com o governo do Fernando Collor de Mello, né, o neoliberalismo chega aqui no Brasil, e isso impulsiona o processo de globalização econômica, principalmente aqui no Brasil, né? Porém, gente, preste atenção, a globalização, ela foi impulsionada em todos os locais do mundo, tá certo? Depois da queda da União Soviética na Guerra Fria, tá certo? Aqui no Brasil, quando a globalização, o neoliberalismo ele vem tomar posse, é com o Fernando Collor de Mello, tá bom? E aqui, né, uma imagenzinha para a gente ter ideia, né, de como ocorria esse processo de globalização nas navegações portuguesas, né? E aí a gente vê, ó, Lisboa, né, o pessoal sai de Lisboa, ó, aqui é Pedro Álvares Cabral, né? Passava por Cabo Verde. Cabo Verde, gente, é um território africano, né? E aí pegava escravos, ó, vinha para o Brasil, a Porto Seguro, né? Pegava as riquezas também. Voltava, ó, lá, ia para as Índias, né? Pegar as riquezas das Índias, né? Então, toda essa comercialização já era feita, ó. Queira ou não, processo de globalização. Não tão amplo como o de hoje, mas já, né? A gente pegava Vasco da Gama, ó, saía de Lisboa da mesma forma, né? Passava na África também, ó. 2 locais, tá vendo? Pegava escravos e voltava para as Índias. Já Bartolomeu Dias, da mesma forma, ó. Tá vendo? Vinha e ficava na África, tá vendo? Pegava o ouro ó, nesse local, né? As riquezas, né? Já o Pedro de Corvilha, que ele vinha pelo estreito, né? Ele passava, pegava as riquezas, pedras preciosas na África, na Arábia Saudita, para poder vir para as Índias, né? Então, são caminhos diferentes onde todos o que passavam por locais que antes não se imaginava, né? O que criou assim um modelo de globalização, tá bem? Então, com os mercados internos saturados, né? Muitas empresas multinacionais, o que é esse mercado interno, gente? Às vezes tem tanta gente vendendo a mesma coisa, né, que você não consegue mais vender dentro daquele local que você tá. E aí você tem que expandir quem? Vendendo para fora, para quem não tem aquela mercadoria, né? E aí é isso que a gente chama de mercado interno. Então, as multinacionais, essas empresas enormes como Coca-Cola, McDonald's, né? Ela começa a conquistar novos mercados, novos consumidores, né? Principalmente dos países saídos do socialismo, tá bom? Se a gente for ver até Cuba, hoje em dia, né, já tem empresa de celular, já tem outras coisas, né? O povo é que não tem dinheiro para comprar, mas as empresas já começam a existir lá, né? Então, a concorrência também fez o quê? Com que essas empresas utilizassem cada vez mais os recursos tecnológicos para baratear os preços dos produtos, né? Por que barateia, né? Porque hoje em dia eu vou vender pela internet. Então, se eu vendo pela internet, eu não preciso pagar empregado, não preciso pagar vendedor, né? Isso barateia o serviço. O que é que barateia o serviço? 3 coisas que podem baratear nosso serviço, uma produção, né? A matéria-prima. O que é matéria-prima? Aquele material de qual eu faço o serviço, né? Certo? A mão de obra, né? Eu vou utilizar para fazer o serviço e também os recursos naturais, né, como o local que eu vou estar, impostos, né, energia, né, esses custos. Então, tudo isso vai interferir no preço do meu produto, né? E aí, além de baratear o preço, né, essas empresas também estabelecem contratos, né, e contatos comerciais e financeiros de forma rápida e eficiente, né? Tanto que você compra hoje em dia pela internet, com poucos dias chega à sua casa, né?
Esse contexto, né, entra em utilização de forma bastante rápida, bastante eficaz, né, utilizando as redes de comunicação, as redes de computadores, né, via satélite, via internet e muito mais, tá certo? E aí, o que é que acontece, né? Uma das questões que eu vou botar para vocês é essa de barateamento, por isso que eu vou repetir, né? Então, como tem esses três produtos, o que é que acontece? Quando eu vou produzir o barateamento, aí a empresa que é multinacional, ela nem sempre tem a sua empresa produtora dentro do estado que ela funciona, né? Se a gente for pensar aqui, ó, que são várias empresas multinacionais, né? A Mobil, a Nescafé, a Coca-Cola, a Ford, né? O Citibank, também o Mobil, né? O Starbucks, McDonald's, como eu tinha falado, Roche, né? De remédio. Então, todas essas empresas são multinacionais. A maioria dessas empresas são, né, norte-americanas. Então, o que é que acontece? Mas lá nos Estados Unidos, né, na América do Norte, a mão de obra é muito cara. Então, o que é que eles fazem? Eles pegam suas empresas e colocam em países de terceiro mundo, onde a mão de obra é mais barata. Assim como na China, Brasil, tá certo? E aí, para que o país receba essas empresas, o que é que eles fazem? Eles baixam os impostos. E facilita, o que faz com que essas empresas se estabeleçam nesses países, tá certo? E aí o produto é feito aqui de forma barata e vai ser vendido de forma bastante cara nos Estados Unidos. Né? Então, esse barateamento, né, que eu tô falando, né, é justamente esse processo produtivo da indústria, né, que não visa só diminuir o valor da mercadoria, né, gente? Porque se eu vendo a mercadoria mais baixa, se eu estou barateando, o meu lucro vai ser maior, né? O que está por trás é um lucro maior, tá bem? Então, essas empresas produzem sua mercadoria em vários países com o objetivo de reduzir custos. Por quê? Se eu reduzo o custo, meu lucro vai ser maior. Sempre vai estar interligado, custo e lucro, tá certo? E aí eles optam em abrir as empresas, como eu já disse, em países onde a mão de obra, a matéria-prima e a energia são mais baratas. Vamos pegar um exemplo, um tênis vendido nos Estados Unidos, né? Ele foi projetado lá nos Estados Unidos, um Adidas, né? Esses tênis de marca que são caríssimos, né? Ele é projetado nos Estados Unidos, mas ele é produzido na China com a matéria-prima do Brasil. Por que ele é produzido na China? Porque a mão de obra chinesa, os empregados chineses são baratos, né, de se pagar, né? São quase escravos, né? Aí, feito com que? Com a matéria-prima do Brasil, porque a matéria-prima do Brasil é barata e é comercializado em que? Em vários países do mundo a um preço enorme, né? E aí o que é que acontece? A multinacional vai ter um lucro enorme. Né? Então, olha só, para a gente ter uma ideia como funciona esse barateamento do processo produtivo, tá certo? Que é uma das questões da semana que vem, tá bom? Olha aqui o tênis. Vamos pegar esse tênis produzido nos Estados Unidos. Ó. O projeto. O que é o projeto, gente? É o desenho, né? Que se planeja, que faz amortecedores, né? A forma que vai botar o cadastro para não prejudicar a coluna, tudo isso, né? Aí os chineses que trabalham como escravos, né? Vão trabalhar e ganhar muito pouco. Por quê? Porque na China falta trabalho, né? A população é enorme, então isso barateia o serviço. Né? Se faz o quê? Pega-se a matéria-prima no Brasil, né? Tá bem? E aí, todo produto que ele é produzido, ele vai ser vendido em todo mundo, ó. Por preços enormes, né? Principalmente porque é de marca, né? E aí são exemplos também, tá certo? De grandes, né, instituições também que se juntam para se darem bem perante a globalização, né? Os tigres asiáticos, o Mercosul, né? Eu acho que vocês já ouviram falar, onde vários estados se juntam, tá certo? Para o quê? Para usufruir dos benefícios da globalização. Né? Os tigres asiáticos, Hong Kong, Taiwan, Singapura e Coreia do Sul, né? Eles se unem onde eles têm um livre comércio. O que é o livre comércio, né? Vai ter um livre comércio de qualquer mercadoria desses 4 países sobre esses 4 países. Eu não vou cobrar altas taxas, né? Isso ocorre aqui também no Mercosul. O que é que acontece no Mercosul, né? O Brasil, né, a Argentina, o Uruguai, eles têm acordos, né?
E esses acordos facilitam, eu posso comprar coisas desses países, os países do Brasil, né, sem cobrar altos custos. Além disso, né, isso, como a gente falou, isso não é só para nível comercial, também vai para nível cultural. Então, o que é que acontece? As pessoas podem viajar para esses outros países de forma mais facilitada, tá certo? Sem precisarem de visto, né, uma vez que existem leis que facilitam esses benefícios, essa globalização, esse acesso, tá bem? Então, né, nesse período também houve muito investimento, né, gente, em tecnologia, educação, na década de 80, 90, né? Para quê? Para conseguir baratear o custo da produção. Eu não sei se vocês lembram da aula que a gente teve, foi conteúdo de segundo bimestre, primeiro e segundo bimestre, quando a gente falou de trabalho, falou do modelo fordista, o modelo taylorista, né? Que é esse modelo que cada empregado faz uma determinada função de forma repetitiva para ele se tornar expert naquilo, né? E aí existe a tecnologia não só de aparatos, né, de computadores e isso mais, mas também a própria tecnologia de como você faz aquilo de forma mais excelente para produzir melhor, né? Ou seja, se meu trabalho... Eu não sei se vocês assistiram o filme de Charlie Chaplin em tempos modernos, né? Eu coloquei para vocês assistirem. Então, o que é que acontece, né? Mostra lá que o homem, ele tinha que bater num tipo de parafuso e o Charlie Chaplin apertar a porca, né? E aí, o que é que faz? Ele tem que apertar a porca sempre da mesma forma, porque ele fica esperto fazer aquilo da forma melhor possível, né? A forma mais tecnológica, o quê? Para trabalhar mais rápido, quanto mais rápido eu trabalho, mais eu produzo, né? E quanto mais eu produzo, mais a empresa vende, mais o produto é barateado, né? Ou seja, se eu produzo um produto em 1 hora, enquanto outra pessoa produz o mesmo produto, né, em meia hora, claro que a pessoa que produz em meia hora vai dar mais lucro para as multinacionais, nesse sentido, tá certo? Por isso que existiu nesse tempo aqui todo um processo, né, de investimento de tecnologia, não só na tecnologia de computadores, de maquinário, mas também até em cima do trabalho humano, tá bom? E atualmente, né, são grandes exportadores que apresentam ótimos índices de desenvolvimento econômico e social, né? As grandes empresas, né, ou as empresas que são multinacionais, que são donas do agronegócio, elas têm uma venda enorme, né, um lucro enorme, né? E aí a gente vê aqui, ó, algumas questões, né? O Canadá, o que é que vende, né? E aí cada empresa, né? Ela se torna, querendo ou não, excelência em vender certas coisas, né? O Brasil sempre foi famoso pelo café, pelo futebol, né? E aí ele vai se tornando esses locais, né? Dentro do país, né? Então, de que mundo, né? Realmente você está, né? E aí, dentro desse contexto, onde as empresas vão se tornando, né? E aí, contra essas grandes empresas, o pequeno empresário ele não tem como competir, né? O senhor que tem ali o mercadinho na esquina da minha casa, ele não tem como competir com uma empresa como as americanas, como, né, que vende para todo o Brasil, né? A Amazon que vende para todo mundo, né? Então, infelizmente, não tem. Então, por isso que eles se destacam, né? E aí, como dissemos anteriormente, a globalização extrapola as relações comerciais e financeiras, né? As pessoas estão cada vez mais descobrindo na internet uma maneira rápida e eficiente de entrar em contato com as pessoas até de outros países, né? O WhatsApp também vai facilitar muito isso. Então, dentro desse contexto, a ideia de internet, aldeia global e língua inglesa são essenciais. Por quê? A internet é aquele mecanismo que vem favorecer, não é isso? O acesso, a fala, né? A aldeia global, como eu tinha falado anteriormente, é esse mecanismo que junta essas pessoas nessa rede, né? Tá certo? Que coloca as pessoas no contato, né? Dos aspectos culturais, sociais, em várias partes do planeta, né? E aí não é só a internet que faz isso, a televisão faz isso também, né? O rádio faz isso, porque às vezes eu tô aqui assistindo a televisão, tô sabendo uma notícia de São Paulo e Rio de Janeiro, né? De certa forma, eu tô me interligando àquele fator, tá certo?
E aí, isso vai ligando as pessoas e espalhando essas ideias por várias partes do mundo, né? Criando essa grande aldeia global, né? Mas aí o que é que acontece, né? Para eu poder me comunicar com pessoas de outra parte do mundo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que entender e falar a língua considerada oficial. Qual a língua considerada oficial que todo mundo tem que estudar? Né? Agora é a língua inglesa. Por quê? Porque os Estados Unidos é quem domina, né, o controle do comércio, do capitalismo, né? Nesse sentido. Então, como ele é os grandes, né, donos das multinacionais, a língua inglesa é a língua que está tomando posse. Por isso, o grande medo dos Estados Unidos, né, da Coreia, da China, né, eles assumirem esse poder, né, porque aí as pessoas teriam que estudar mandarim, não mais a língua inglesa, né. E aí, nesse contexto, existe esse idioma universal, né? Que é um idioma que é considerado único para que as pessoas se comuniquem. Ou seja, eu estou aqui, mas eu quero falar com alguém do Japão, só preciso falar inglês e aquela pessoa também, né? Que é considerada a língua universal. É tanto que os sites das multinacionais ela vai estar disponível em várias línguas, principalmente na língua inglesa, tá bom? E aí, aqui é para a gente ter uma ideia como ocorre essa comunicação, né? De várias formas, ó, e-mail, né? Internet, certo? Caixas de mensagem, WhatsApp, né? E aí são os vários modelos que têm, tá certo? Que a gente pode se comunicar nessa grande aldeia global, tá bom? E aí, o que seria o processo que vai contra essa globalização, que seria a antiglobalização? Lembrando, gente, que esse processo de globalização, né, o que é que ele tem de... Ele tem muita coisa de positiva, né, que é essa união entre os povos, culturas e tudo mais. Mas ele também tem um aspecto negativo. Qual seria o aspecto negativo, né? Seria justamente essa questão de somente uma parte das empresas, as multinacionais, se darem bem com isso, e outras empresas não, né? De certa forma, reproduzindo esse modelo social de pobres e ricos, né? E aí a antiglobalização, de certa forma, ela vem criticar alguns fatores que a globalização deixa de discutir, né? Então, o termo antiglobalização designa aos que se opõem aos aspectos capitalistas liberais da globalização. Como assim capitalistas liberais, né? A favor da globalização, né, do grande movimento, da prol da matéria-prima, né? Existe o desmatamento, existe várias coisas em prol do comércio, né, gente? E aí tem empresas que vão ser contra isso, né? Então, opõe-se ainda esses antiglobalistas à formação dos globos comerciais, como NAFTA e ALCA, tá certo? Alguns que se identificam com antiglobalistas também propõem alternativas para um regime econômico capitalista, como socialismo, comunismo ou anarquia, né? Por quê, né? A gente sabe que a gente vive num capitalismo selvagem, né? Você é aquilo que você tem, né? E aí se esquece também dos prejuízos à natureza, às vidas das pessoas, a tudo mais, né? Então, outros manifestos, né, como eu já disse, essa preocupação com o meio ambiente, com os direitos humanos, né? Certo? E os atores que se julgam, né, serem produtos dessa globalização capitalista. Tá bem? E aqui a gente vê, ó, as grandes empresas multinacionais em toda parte do mundo, né? E aqui é um pouco do que as empresas capitalistas causam, né? Poluição do ar, né? Aquela discussão trazida pela antiglobalização, desmatamento das florestas, né? De forma ilegal, tá certo, gente? Muitas empresas, o que é que faz? Jogam material tóxico nos mares, né? Matando os peixes, né? O que foi agora os problemas lá de Brumadinho e de Mariana, né? Em torno de que empresas grandes, né, multinacionais, né, eles fizeram o quê? Eles estavam, né, como eles até falaram, né, o material que eles utilizavam lá para arrecadar esses vestígios, né, já estavam ultrapassados. Então, mas para não gastar dinheiro, eles deixaram e colocaram a vida de milhões em riscos, né? Sem contar, tem pessoas que botam queimam as matas. Por que elas queimam? Porque queimando as matas, elas vão poder se apropriar, né, daquela terra ali e plantar, utilizar para plantio, né? Isso aí são as grandes pessoas do agronegócio, né? E para a gente terminar, né,
vou dizer para vocês quais os principais objetivos do grupo de antiglobalização, né? Então, os principais objetivos deles são 2. Convencer a população e as organizações a serem contra o domínio corporativo através de ações construtivas e negligências não violentas. Ou seja, o que é que acontece, né? Esse domínio corporativo, né, vem de certa forma destruindo várias coisas, né, maltratando pessoas. E aí eles querem o quê? Eles querem fazer ações construtivas, ou seja, se você destruiu árvores, cortou, né, replante, né, refloreste, né, seria essas ações construtivas que ele vem falar, né. Questões de negligências não violentas, né, a gente sabe que tem muita negligência a gente vê principalmente pessoas invadindo os mineradores terras dos índios, né, e tratando violência. Então seria dessa forma, através do meio do discussão, não ser violento, de tentar discutir, né? E aí evitar essas questões, né? Ele também queria resgatar os meios de produção do capital nacional e internacional para criar um novo modelo de vida, né? Vidas livres, sustentáveis, controle da comunidade solidária, não a cobiça da exploração. Como assim, né? O que seria essas vidas livres, né? E sustentáveis e controle da comunidade solidária, né? Seria esse trabalho, que não é um trabalho escravo, né? É um trabalho que as pessoas conseguem se sustentar, conseguem viver, né? E não adoecem, né? O que seria uma comunidade solidária? Seria uma comunidade onde todo mundo ajuda todo mundo, né? Onde não existe essa cobiça, essa exploração, essa questão de vencer e de se dar bem em cima do outro, tá bom? Então, esses são os principais aspectos do grupo de antiglobalização. E o nosso conteúdo hoje fica por aqui.